E você, mais do que tudo, a gente sempre fala de histórias, né, Luciano? A sua própria história de vida já faz sentido para você? Ah, com certeza. Se não fizesse sentido tudo que ele disse agora, eu não estaria aqui. Então, encontrar o propósito, né? E esse, na verdade, hoje, isso é latente na humanidade. Você encontrar teu propósito, independente de qual fase da vida você esteja. A maior lacuna hoje é isso. O que eu vou fazer que me dá resultado, que me dá satisfação e me gera dinheiro? E eu quero fazer isso vários anos, várias vezes. Então isso é ter propósito. E eu construí esse propósito bem lá atrás, né? Porque isso foi latente em mim, mas eu não tinha nada pavimentado para eu encontrar o meu propósito. E eu costumo dizer que o meu propósito, eu tive dois propósitos, né? Educacional e profissional. Eu sempre tive essa clareza. Porque os dois, um complementava o outro. Eu não tinha tanto sentido que complementava. Hoje eu vejo que o meu instinto me levou a entender que eu precisava percorrer esses dois caminhos. E foi esses dois caminhos, educacional e profissional, que, modéstia à parte, eu fiz bem o dever de casa e me fez chegar até aqui. Como que esse conceito, né, que a gente disse lá atrás, conceito Ikigai, entrou na sua vida? O conceito em si entrou pouco tempo agora, né, que eu fui entender. Caramba, por quê? Quando eu fui responder a pergunta dos 4 pontos do Ikigai, eu falei, encontrei meu Ikigai. Por que o mundo precisa de mim? No que eu sou bom? O mundo pode pagar por isso? Eu quero fazer isso por mais tempo? Um dia que eu respondi, eu falei, pronto, encontrei. Quero ser educador corporativo pro resto da minha vida. Só que antes, muito antes, eu voltar décadas atrás, eu não tinha esse Ikigai. Eu trabalhava na roça, apanhava café, arrancava feijão, plantava batata. Eu era boia fria. Você fala assim, você encontrou o teu Ikigai? Lógico que não. Eu não quero fazer serviço da roça, eu não quero ganhar pouco, eu não quero enfrentar sol, eu não quero comer comida na marmita gelada. Então eu não tinha o Ikigai. Aí que eu costumo dizer que esses dois propósitos, educacional e profissional, começou a ser latente em mim. Então eu falei, pronto, como eu vim de uma família que não me dava nenhuma estrutura profissional, por exemplo, eu não tinha um pai, uma mãe que tinha um comércio, ou tinha uma educação, algo para me trilhar. Sozinho. Eu tive que criar tudo sozinho. Eu não tinha ninguém para o que indica. Aí quando eu estava na roça, era latente em mim um incômodo. Eu não quero isso. Então acho que isso é importante as pessoas entenderem. Talvez elas estão incomodadas e fica triste por estar incomodada. Mas estar incomodada é um passo positivo, é o primeiro passo. E eu fiquei incomodado. Então se eu estou na roça, estou insatisfeito, o que eu vou fazer? Ficar a vida inteira reclamando e culpar o governo, o mundo? Ou eu vou tomar uma atitude? O que eu fiz? Eu quero trabalhar na cidade, eu quero trabalhar no centro da cidade, porque aí eu vou parar de pegar caminhão de boia fria, aí eu vou parar de acordar cedo e eu vou trabalhar na sombra. E eu quero fazer um trabalho que eu tenha orgulho, porque eu não tinha orgulho de ser boia fria. Sim. E eu quero um trabalho que eu tenha orgulho e que isso vá fazer sentido para minha vida. Aí que eu fui procurar emprego no centro da cidade e consegui esse emprego, que foi meu primeiro emprego. Eu só trabalhei em 4 empresas na minha vida. Há 14 anos eu não trabalho para ninguém. Então foi assim. Então eu saí de um ponto de insatisfação para um ponto de ação. Eu fui em busca desse emprego. E não culpei ninguém. Autorresponsabilidade. Lógico que eu encontrei muitos nãos. Lógico que não foi fácil. Mas era mais fácil lutar em buscar do que ficar insatisfeito trabalhando na roça. Esse não te motivou. Com certeza. Abriu portas, porque a gente cresce pelos nãos. Não, e o que ele comentou aqui agora, né, Marco, que passa por tudo que muitas vezes a gente não tem, que é a atitude. A atitude para mudar aquela realidade a qual você vive naquele momento. Ou seja, é possível. Com certeza. Aí entra o viés educacional, né? Aí quando eu consegui o primeiro emprego, eu falei, pronto, você já melhorou? 6 meses atrás você trabalhava na roça, agora você trabalha numa loja de esporte. Mas antes de você conseguir o primeiro emprego, qual que foi a chavinha? Porque assim, você estava insatisfeito, ficava ali te martelando. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Mas quando que foi aquela chavinha falando, não, a partir de amanhã, a partir da próxima colheita, eu já não quero mais isso, eu vou tentar. Como que foi isso? Porque também é uma decisão que não é tão fácil, né? A palavra você falou aí. Eu tive a decisão de ou eu faço ou ninguém vai fazer por mim. Chama decisão. A decisão é o start. Então eu decidi, falei, eu não quero isso. Só que só desejar
não é muito evolutivo. Porque muita gente deseja muita coisa e não consegue. Eu tive a decisão através do desejo e tive uma ação. Então você tem que mover, você tem que ir atrás, você tem que buscar os nãos. Você tem que enfrentar. Eu vou, se der certo, beleza. E se der errado também, vou aprender. Então, foi a decisão de agir. Então é potência em agir. Você tem que ir. Ah, mas agora, muitas das vezes, por que as pessoas não conseguem tomar decisão? Porque ela tem bloqueio, porque ela tem uma escassez de mentalidade, porque ela foi criada que é difícil. Eu fui criado com isso. Você é pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre. Não, como que você vai arrumar um emprego melhor se você mal sabe escrever o nome, você veio da roça, e muitos anos atrás, o lugar que eu morava era periferia. Então, tipo assim, como é que você vai contratar alguém que não tem know-how, não tem quem indica? Então, como que você contrata uma pessoa que você não tem origem, entre aspas? Não tinha origem. Então, você tem que enfrentar. É poder de ação. Ou você enfrenta, ou não vai acontecer. Você pode até ter sorte de alguém te dar um empurrão, mas ali na frente você vai empacar de novo. Isso ele falando é interessante, que eu tenho um amigo que mora na região Nordeste, mora no Recife. Ele é um amigo de um amigo que me apresentou, a gente ficou amigo. Então ele vem 1 ou 2 vezes no ano, ele vem de carro para Alfenas. Isso é muito legal. E ele, um dia a gente conversando, ele falando que o pai dele tinha essa mentalidade, que ele não ia prosperar, porque o pai dele chegou num ponto que ele aposentou, ia ter aquela vidinha, e o pai nunca incentivou os filhos a construir, a ir para frente. Não, você vai ser isso a vida inteira. E ele não. Ele tem uma empresa que lava roupa, né, lá na região Nordeste, tudo assim. E ele consegue sair, ele consegue fazer as coisas. Ele casou, a esposa dele também, eles prosperam juntos. Então, nessa mentalidade, ele cresceu com essa mentalidade, que ele não ia crescer na vida, que ele não ia, que a vida dele era aquilo ali. Ele tinha que ter um emprego fixo para ele aposentar, para ele receber a aposentadoria e ali esperar a morte. Era isso que ele aprendeu. E ele saiu da casinha. Luciano, essas pessoas que pensam, como o Marco acabou de dizer, aquelas que não têm essa visão de um todo, que é possível mudar, e que são colaboradores de uma empresa, eles acabam prejudicando a empresa? Com certeza, porque ele vai aplicar a mentalidade que ele tem. Porque todos nós fomos programados. Nós fomos programados ou para o fracasso ou para o sucesso. Mas pessoas programadas para o sucesso são só 3%. 97% das pessoas foram programadas para o fracasso. Por quê? Porque repete padrão. Repete padrão do pai, o caso do seu amigo, da sociedade, você não nasceu para isso, você deu certo. Aí você convive num ambiente onde várias pessoas, entre aspas, tentou, não conseguiu. Você tem 5 anos perto de uma pessoa com 20 e poucos que nunca conseguiu nada. Que programação que essa pessoa de 5 anos está levando? Que é difícil, tem que ser si mesmo, que não dá certo para conseguir na vida, você tem que fazer algo ilícito. Então, essa programação você vai carregar pro resto da tua vida. Toda programação dos 5 aos 7 anos, de 1 a 5 anos, você vai levar para a tua vida. Então, o que esse teu amigo fez, o que eu entendi também eu tinha uma programação de fracasso, eu tinha uma escassez mental. O que eu tive que entender? Que eu aprendi, né? Se eu tenho essa escassez, ela não veio comigo. Foi um ambiente, através de onde eu vivi e através da família que eu tinha, que me permitiu ter essa escassez. Então ela foi aprendida. Então se eu aprendi a ter uma escassez de fracasso, cabe a mim aprender a ter uma mentalidade de sucesso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desaprender o fracasso e aprender o sucesso. Como que você aprende o sucesso? Eu aprendi isso mais maduro. Como que você aprende isso? No enfrentamento. As pessoas que conviveram com você no teu dia a dia te ajudaram nessa construção da sua vida ou partiu de você? Porque assim, livros, coisas que você aprendeu com a vida, como que é que as pessoas podem aprender isso também? Porque hoje a gente vive, né, Everton, a parte do imediatismo. As pessoas querem tudo para ontem. Elas não querem ter tempo para pensar, para estudar, para adquirir conhecimento. Mas como que a pessoa que quer mudar, que quer virar essa chavinha igual você está mostrando para nós, ela pode fazer? E deixa eu acrescentar uma fala, porque antes da gente começar a conversar com o Silvestre, ele me confidenciou que aos 23 anos ele teve uma virada de chave também, né? Educacional. E vai muito nesse sentido que o Marco está falando, né, Silvestre? Dessa mudança de buscar o estudo, de se qualificar. Com certeza. Por que eu virei essa chave? E vou responder como o Marcos está me perguntando.
Porque eu entendi, pô, encontrei o caminho, eu vou ser um bom funcionário. Eu entendi o intraempreendedorismo, o intraempreendedor. O que é ser o intraempreendedor? É o funcionário com cabeça de dono, só. Como que é? Você trabalha aqui para cuidar dessa mesa. Age como se ela fosse sua. Se ela fosse sua, você ia cuidar, você ia limpar? Age assim. Isso é intraempreendedor. É empregado com cabeça de dono. Então, essa foi a virada. Então, eu sabia que eu ia bem, que eu encontrei. Falei, se eu lapidar isso, tudo que eu aprendo hoje, eu entendo que precisa ser lapidado por muitos anos. Porque tudo é uma evolução contínua. Aí eu peguei e falei, só que tem um detalhe, eu vou ficar barrado depois. Por quê? Porque eu não tenho um lado educacional. Com 23 anos, eu tinha a 4ª série primária. Aos 23 anos, eu não sabia escrever e já era gerente de um distribuidor de medicamento. Eu não sabia escrever e já era líder de uma empresa. Então eu falei, se eu não estudar, eu vou ficar limitado. Foi aí que eu estudei. Foi aí que eu fiz supletivo, foi aí que eu fui graduando, foi aí que eu fiz os meus MBAs, foi aí que eu fiz os vários cursos, assim, para que eu poderia chegar mais longe. Porque senão eu ia faltar combustível. Por quê? Hoje eu entendo perfeitamente. Porque o meu repertório ia ficar fraco. Isso foi a maior coisa que eu falo assim, cara, foi divino. Eu acertei na Mega Sena. Porque hoje meu repertório é muito grande. Então hoje eu sei falar da minha vida, eu sei entender por que eu fiz o que eu fiz, eu sei entender por que meus familiares não me deram condição de melhorar, porque eles também não tiveram. Então eles só deram o que eles tinham. Então isso curou meu passado, curou minha vida, curou meus relacionamentos com os meus parentes, porque eu entendi, tipo assim, porque quando você não sabe disso, você culpa o passado. Hoje eu agradeço o meu passado, porque o meu repertório é muito vasto. Hoje, o meu repertório me dá o quê? Que é muito forte na minha vida diária? Gratidão. Meu repertório fez eu chegar até aqui. Eu fui forjado. Então, isso foi muito importante. E quem me ajudou, Marco, eu lembro de muitas fases da minha vida. Sobre mentalidade mesmo, mentalidade, pode ser arrogância, assim, mas quem me ajudou foi eu e Deus. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo na minha cabeça. Ninguém sabe o que está acontecendo na cabeça do outro. E eu não sabia também falar o que estava acontecendo, eu só fui seguindo o meu instinto. Mas eu não sabia falar assim, descreva o que você está assim. Não. Exemplo, introspecção. Eu faço isso desde os 10 anos, que a habilidade é a autoavaliação. Mas eu não sabia falar, eu estou com um momento introspectivo, você poderia... Não, eu não sabia disso. Só que eu seguia. Como eu era muito religioso na época, e na renovação carismática, o que eu fazia? Eu dava voz, eu dava ouvido para essa voz. Dou até hoje. O que é? Que é o Espírito Santo. Que é Jesus. Então ele falava assim em mim, é isso. Eu falei, cara, se é isso que você está falando, vamos. Então, quem era o teu mentor? Ou é até hoje, mas quem foi nesse período seu mentor? Jesus. Exemplo de líder. Porque é ele que eu conversava. Eu falei assim, porque eu conversava com ele igual eu conversava com o pai. Tipo assim, eu tô triste, o que eu faço? Tô isso, o que eu faço? Eu senti isso, você acha que eu vou? Então, se não é isso que você faz com o mentor, tô certo ou errado, vou acertar, vou errar. Porque não tinha ninguém para me ouvir. E não tinha ninguém preparado para me dar uma resposta. Só que eu sentia, vai. Eu lembro muito assim, várias fases de eu não ter resultado palpável do que eu fazia. Aí eu ficava frustrado. Aí meu coração falava assim, relaxa que você está no caminho. Calma que você está no caminho. Eu nunca te abandonei, porque eu vou te abandonar agora? Eu nunca te abandonei, porque eu vou te abandonar agora? Então essa foi sempre meu rito. Então você fala assim, você teve um grande mentor? Jesus Cristo. Uma grande inspiração. Lógico que teve alguém que te ajudou, mas foi pontual. Não foi aquela ajuda, você falar assim, não, não foi. Eu não tive. Teve pessoas importantes na minha vida. Mas não foi colossal essa ajuda. A não ser Jesus Cristo. Eu imagino que essa sua busca que te levou a essas outras pessoas que, obviamente, também te deram um norte. Óbvio, eles podem não ter sido o caminho, mas eles estavam ali paralelamente te ancorando de alguma forma, ainda que intelectualmente. E eu tive vários despertar, né? E uma vez eu despertei no contexto assim. No início eu achava que eu era o top, que eu era o fera. Eu tô conseguindo, o carro que eu tenho, a moto que eu tenho, o emprego que eu tenho. 13 anos atrás eu era gerente de uma concessionária que era uma das 10 maiores empresas da cidade. Então eu tinha um pouco de arrogância, eu sou bom, eu sou aquilo. Só que depois eu entendi que eu não era nada daquilo que eu achava. O eu às vezes não te leva. Né? Por quê? Porque eu não tinha mérito por ter a base estrutural mental que eu tinha. Eu tinha mérito por desenvolver a minha mente. Mas eu vi que eu nasci com uma base sólida. E isso que me deu foi Deus, foi o universo.
de ter essa base, esse corpo, essa mente, tá funcionando perfeitamente, não é mérito meu. A manutenção é meu mérito. Aí na hora que eu entendi, pô, eu sou bom sim, mas eu sou bom a partir de Deus. Eu não construí o que eu sou hoje. Porque tem uma base que eu não construí. Eu não construí cada neurônio que tem no meu cérebro, eu não construí cada neurônio que tem no meu coração, eu não construí 37 trilhões de células que tem no meu corpo, eu não construí 80 órgãos que eu tenho no meu corpo. Então aí eu baixei um pouquinho minha moral e falei, não, você tem um privilégio. Você foi escolhido por Deus ou por universo, você é uma pessoa perfeita. Então a partir dessa perfeição você tem mérito. Aí eu me humanizei mais, porque eu senti, não, se eu tenho esse privilégio de ser uma pessoa saudável, eu também tenho uma responsabilidade. Aí que entra também o teu propósito de vida. Porque na hora que você sente, porque isso tem a ver com gratidão, imagina, você é grato pela pessoa que você é. Então, isso aí te deu a base. Aí, através disso, você se lapidou. Autorresponsável, autodisciplina, você lapidou. Então, você fez melhor, você cuidou daquilo que Deus te deu. E quanto mais você cuida, mais resultado você tem, mais obrigações você tem. E hoje, como educador... Uma das coisas que é interessante, eu não sei se o Luciano lembra, quando ele veio dar uma entrevista para nós, aí eu fui receber ele lá fora. Aí eu fui receber, aí eu ajeitei o tapete, peguei um pano que tava lá, coloquei, arrumei certinho tudo. Ele falou, eu contrataria você para minha empresa. Lembra disso? Eu vejo que você tem zelo pelo ambiente e tudo isso. O Everton pode... Eu realmente, aqui, né, Everton, a gente sempre tem um zelo, manter organizado, manter livre, porque a gente recebe muitas pessoas. É aquilo que você falou, da gente ter o olhar de dono, de cuidar. Não é nosso, mas a gente cuida como se dono fosse. Porque esse micro, hoje... com a leitura que eu tenho sobre o profissional, essa preocupação, essa microgestão, eu consigo ler o que está na mente dele. Ele tem isso muito latente. Então, se ele tem muito latente, esse cara é bom. E o oposto? Esse cara não está preocupado com a empresa. Porque ele está passando em cima do pano sujo, alguém vai entrar, vai sujar a empresa, ele não está percebendo. Então, o que acontece? Está faltando um filtro ali. O filtro está errado. Ou essa pessoa não tem condição, ou ela precisa de ser aprimorada com o líder dela, entendeu? E é isso que você busca hoje como educador corporativo? Levar a isso aos líderes, de poder transformar os seus colaboradores? Essa é a minha missão. A minha missão hoje é fazer o líder se tornar neurogestor. O que é neurogestor? É ele entender que tudo na empresa é reflexo da mentalidade dele. Se a mentalidade dele for estreita, tudo na empresa dele, a cultura da empresa dele vai ser estreita. Se a mentalidade dele, quanto mais abrangente for a mentalidade dele, menor serão os problemas, mais capacidade cognitiva ele tem de treinar o colaborador. Por quê? Porque ele para de ficar míope. Ele abre 360 graus. E quando a mentalidade do empresário abre 360 graus, ele vai entender que ele tem que ser o primeiro a se liderar. O empresário que não se lidera, em algum momento, ele vai entrar num momento até de falência. Por quê? Porque hoje nós estamos numa globalização muito forte. O que acontece na Ucrânia com 2 minutos, 3 minutos, impactou o Brasil, impactou vários países no mundo. Então hoje você é muito mais, você está muito mais à disposição de coisas externas, muito mais do que antes. Porque antes não tinha essa velocidade de internet, essa velocidade da coisas boas ou coisas ruins. Hoje é muito rápido. Hoje você acorda com uma notícia global e isso impacta a tua empresa. Então, o que é importante na minha mentoria? É eu entender, o empresário, qual é o seu papel na sua empresa? Eu sou dono, eu comprei, Não é isso não. Qual é o seu papel humano na sua empresa? Isso que eu ia te perguntar. Pontue para nós quando você fala de um empreendedor, de uma visão abrangente, né, e dessa mudança de mentalidade. Pontue para nós quando você quer falar nesse ponto, o que significa isso? Olha que interessante. Na hora que eu chego para fazer uma aplicação da mentoria, a primeira coisa que eu quero é ouvir o empresário sobre os problemas dele. Dependendo do nível de problemas que ele me conta, eu sei do nível mental que ele tem. Se ele começa assim,